Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Segues e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, por favor inscreva-se, clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, ative as notificações para que você seja informado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo. Bom, hoje vamos falar sobre o quê? O que fazer quando não souber o que fazer? Ué, o que será que a gente faz, né? Enfim, sabe aqueles momentos em que você tem que tomar uma decisão e nada parece muito óbvio? Parece que tudo que você pensa não vai chegar a uma conclusão final? Pois é disso que a gente está falando aqui, tá? O que fazer quando você realmente não souber o que deve ser feito. E eu vou começar utilizando esse livro aqui, ó, o livro dos jovens. É um livro fantástico, maravilhoso. Eu já comentei sobre ele aqui em outras oportunidades. Para mim ele deveria se chamar A Bíblia do Vencedor, porque embora ele tenha esse nome Jovens na capa, ele não fala apenas para o público que tenha pouca idade. Aliás, aqui na Seichonoye nós acreditamos que jovens são todos aqueles que possuem o ideal a ser realizado, que ainda tem um sonho que deva ser concretizado, porque a juventude não está na nossa idade cronológica, a juventude está na nossa forma de pensar, na nossa forma de encarar o mundo. Enquanto a gente tiver uma meta a ser alcançada, nós somos jovens para a Seichonoye. Esse livro, o livro dos jovens, está disponível na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Você visita, coloca o livro no carrinho e chega na porta da sua casa, tá? Eu vou falar de outros livros ainda hoje, mas esse já é um livro fantástico. E o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que é o autor deste livro, ele abre o livro, é a introdução, não tem nem número na página, seria algo aí que começaria em torno da página 19 do livro. É a introdução que se chama O Ideal que se Aloja em Nós. E logo na página 19, o Sagrado Mestre, ele explica o que é esse ideal que se aloja em nós, esse ideal perfeito que se aloja em nós. Esse ideal é uma voz, é uma força que nos direciona sempre para o caminho correto, para aquilo que vai nos tornar melhores, que vai nos proporcionar desenvolvimento, crescimento, evolução. Todos nós temos esse ideal perfeito no nosso interior. Todos nós temos esta voz no nosso interior. E aí o Sagrado Mestre escreve o seguinte, começa no finalzinho dessa página que seria 19, tá? Mas é justamente a página em que começa o texto da introdução do livro. Lá no finalzinho, última linha, ele escreve assim: no nosso íntimo está alojado o ideal perfeito que vem de Deus. E esse ideal nos sussurra constantemente: seja nobre, seja puro, seja justo, seja grandioso. Aí mais abaixo escreve assim: não importam nem as críticas, nem os elogios que saem da boca das pessoas pertencentes ao reino terrestre. Não importam o juízo da multidão que pertence à terra, ou o juízo que se altera conforme as rápidas transformações ideológicas através dos tempos. Eles são insignificantes comparados com o juízo do ideal perfeito que se aloja em cada um de nós. Nós podemos sentir a verdadeira alegria de viver somente quando agimos de acordo com o ideal perfeito que se aloja em nós e nos tornamos dignos de seus elogios. Em outras palavras, o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo nessas duas partes que eu estava lendo aqui? Primeiro, que a voz, esse sussurro, né, da nossa alma, essa voz do ideal perfeito que se aloja em nós, sempre está nos empurrando na direção de sermos melhores. Quando ele diz aqui, ó, esse ideal sussurra constantemente: seja nobre, seja puro, seja justo, seja grandioso, seja vitorioso, né? Seja bonito, seja importante. Ele está sempre nos impulsionando na direção daquilo que é o caminho da evolução natural. Por outro lado, o que o Sagrado Mestre está dizendo a seguir é que é claro que nós gostamos de receber elogios das pessoas que estão ao nosso redor, mas o maior peso de elogio ou de crítica não é o que vem de fora realmente, é o que está
no nosso íntimo. Você já ouviu falar da voz da consciência? Tem gente que chama esse sussurro interno de voz da consciência. Quando você age de uma maneira que contraria a sua natureza divina, mesmo que ninguém diga nada, mesmo que ninguém saiba o que você fez, dentro de você, uma voz, que é essa voz do ideal interno, ela fica ali, ó, cutucando e fica te criticando, dizendo: você não deveria ter feito isso. Por que você fez isso? Né? Não é porque os outros saibam, não é porque você não se saiu bem. Às vezes você pode ter obtido até um resultado bom aos olhos dos outros, mas na verdade a sua própria natureza o tempo todo fica ali, ó, como um alerta piscando, dizendo: você não deveria ter feito assim, você não deveria ter feito isso, tá? Esse é o sussurro do ideal interno que se aloja em nós, é a voz do ideal interno que se aloja em nós, que algumas pessoas chamam de voz da consciência mesmo, tá? E aí, uma coisa que é interessante é que ela também nos elogia, mesmo que ninguém tenha visto uma coisa fantástica que você tenha feito, mesmo que ninguém lhe faça esse elogio, mesmo que você não seja promovido por isso, esse ideal que se aloja no seu interior te elogia e diz: muito bem. Eu já comentei aqui, quando a gente faz uma boa ação, né, uma boa ação, seja ela qual for, por exemplo, alguém está cheio de sacolas, pode ser uma coisa bem simples como essa. Alguém está cheio de sacolas e você ajuda essa pessoa a carregar uma parte das sacolas, mesmo que ninguém veja nada, mesmo que nem essa pessoa te elogie depois, no íntimo você fica pensando: nossa, como foi bom fazer isso, porque é a voz desse seu ideal que está te dizendo: olha, isso é maravilhoso, o que você fez é realmente louvável, né? Por mais que pareça pequeno, realmente proporcionou o bem, e isso nos faz bem, isso nos traz uma alegria. E aí, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve mais adiante, volto a dizer, nesse trecho ainda não tem número de página, mas seria algo que estaria aí na página 23. Ele escreve assim: quando a nossa alma estiver prestes a ficar manchada, certamente sentiremos alguma coisa bem no íntimo que nos transmitirá uma espécie de inquietação. Essa sensação de intranquilidade é o sussurro da nossa alma que nos adverte: há algo errado no que você está fazendo, tá? Olha lá o sussurro. E aí mais abaixo ele dá um outro alerta, ele nos faz um outro alerta que diz o seguinte: nós não devemos tentar abafar o sussurro que vem do íntimo de nós mesmos. Por que nós não devemos tentar abafar? Às vezes, muitas vezes nós fazemos o quê? Por mais que sintamos no nosso interior: não faça isso, não vá por esse caminho, né? Não ande com essa pessoa, não fale isso que você está pensando em falar. E por mais que isso, que o nosso ideal interno está dizendo para não fazer, seja o que todo mundo faz, às vezes a gente fala: não, se todo mundo faz isso, e se é isso que estão esperando que eu faça, então a gente abafa o sussurro do nosso ideal interno e escuta, vamos dizer assim, a orientação que vem de fora, seja pela nossa inteligência, né, pelas técnicas que a gente conhece, seja porque é o que está sendo esperado pelas pessoas ao redor. A gente acaba fazendo e depois fica o sussurro interno dizendo: você não deveria ter feito, você não deveria ter feito, né? E aí o professor, quando ele fala que nós não devemos abafar, é porque quanto mais a gente exercita esse ato de abafar o sussurro que vem do nosso interior, tanto menos facilidade nós teremos de captar esta orientação. Por isso, nestes momentos em que nós recebemos uma orientação que vem do nosso interior, seja vá para a direita, ou seja, não vá para a direita, o que nós devemos fazer é confiar nessa intuição e realmente seguir. Quanto mais nós confiarmos e quanto mais nós seguirmos, mais confiantes nós vamos ficando nessa intuição e mais nítida ela vai ficando todas as vezes que nos orienta para fazer ou deixar de fazer algo. E aí eu gostaria de compartilhar o que está aqui agora, o volume 8 da coleção A Verdade da Vida. O volume 8 fala sobre prática contemplativa e tem um capítulo que se chama O Meio de Captar a Sabedoria Infinita.
E o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, esse livro também, ó, volume 8 da coleção Verdade da Vida, também está disponível na nossa livraria, livrariasne.org.br, caso você ainda não tenha em casa. Se você tiver em casa, já pegue da prateleira e já leia esse capítulo. O capítulo Meio de Captar a Sabedoria Infinita é o capítulo 3 do volume 8 da coleção A Verdade da Vida. Pode ler o livro todo, tá? Só ganha além do livro da Seiichi Onoye. Mas se quiser começar por esse capítulo também não tem problema algum, tá? E na página 61... o Sagrado Mestre, ele fala sobre esse ouvir a voz, tá? Ele diz aqui, ó, tá bem no meio da página 61. Se nos habituarmos a anular o egoísmo e a ouvir atentamente o sussurro da qualidade divina que aflui do nosso interior, o que é a qualidade divina? É a nossa natureza divina, é o Filho de Deus que todos nós somos, tá? Quem é Filho de Deus? É só o pessoal da Seiichi Onoye? Não, todos nós somos filhos de Deus. Ah, só o pessoal que acredita em Deus, então? Não, todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Então vamos voltar aqui, tá? Se nos habituarmos a anular o egoísmo e a ouvir atentamente o sussurro da qualidade divina ou natureza divina de Filho de Deus, que aflui do nosso interior, gradativamente esse sussurro começará a ser captado mais nitidamente. Se nos limitarmos a ouvir esse sussurro e o ignoramos, deixando de colocá-lo em prática, estaremos menosprezando a nossa própria natureza divina. Por isso, prosseguindo dessa forma, o sussurro passará a não ser ouvido. Não é que ele deixa de existir, ele continua lá, mas você não consegue mais perceber. Parece que não tem mais, né, essa orientação que vem de dentro, tá? E aí ele diz aqui, ó, dessa forma o sussurro passará a não ser ouvido por mais que o tentemos. Portanto, se pretendemos ouvir constantemente a revelação da nossa própria natureza divina, ou seja, a revelação divina que vem do nosso interior, precisamos obedecer sempre à revelação que vem de dentro, anular a nós próprios e colocá-la em prática na vida cotidiana. Ué, preletora, mas se a orientação vem de dentro, então como é que fala que nós devemos anular a nós próprios? Se ela vem de dentro, é de nós próprios. Na verdade, o que o Sagrado Mestre está querendo dizer aqui com esse anular a nós próprios? Todos nós, ao vivermos a vida cotidiana, vamos adquirindo algumas preferências. Eu gosto disso, disso aqui eu não gosto. Eu prefiro isso e tenho uma preferência por isso, né? Eu tendo mais para esse lado e menos para esse outro lado. E às vezes, por causa dessas preferências, nós ficamos mais tendenciosos a algumas coisas e a outras não. E muitas vezes o que a sabedoria do nosso interior, ou seja, o que a nossa revelação divina está dizendo para nós, é justamente para ir na direção que a gente nunca vai por causa das nossas preferências. Ou em outras palavras que nós também aprendemos na Seiichi Onoye, por causa do nosso ego, né? Nós vamos incorporando atitudes na nossa vida cotidiana que muitas vezes nos fazem perder a naturalidade. Por exemplo, eu gosto dessas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo de convivência com pessoas. Eu gosto dessas pessoas. Elas são as minhas preferências. Então elas eu trato com bastante carinho. E aquelas outras que não são minhas preferências, eu só falo o mínimo, eu nem sorrio, se eu puder eu faço de conta que não vi. E aí nessa forma de lidar, né, não é a nossa natureza divina, porque a nossa natureza divina diz que todos nós somos iguais, todos nós somos um só. Então quem é que está fazendo essa preferência? É o nosso ego, é a nossa escolha. É aquilo que diz, disso eu gosto e disso eu não gosto, tá? Significa o que? Então eu não posso ter preferências? Claro que pode ter preferências, mas elas não podem fazer com que você se afaste de ter uma vida livre. As suas preferências são para te agradar, não para te aprisionar. Então, se você prefere essas pessoas a essas outras, naturalmente, você vai se aproximar mais dessas pessoas, nem por isso você vai tratar as outras de uma maneira diferente. Deu para entender qual é o grande tchan aí? E aí o professor ele fala o seguinte,
que o que nós precisamos fazer é, uma vez que nós tenhamos aí essa revelação divina que vem do nosso interior, que nós devemos colocá-la em prática prontamente. Porque quando nós também não colocamos em prática prontamente, nós não estamos obedecendo a essa ordem interior, né? Quando surge dentro de nós uma determinada orientação, é porque esta é a melhor hora de essa orientação ser colocada em prática. Então, a gente tem que aprender a obedecer, a respeitar, escutar, respeitar e obedecer essa voz interior. E quanto mais a gente fizer isso, tanto mais essa intuição vai ficar aguçada. Vocês já ouviram pessoas que falam assim, nossa, minha intuição não falha. Nossa, minha intuição é certeira. São pessoas que têm a intuição, obedecem essa intuição, por isso enxergam nitidamente, escutam, sentem nitidamente o que é que deve ser feito na hora que deve ser feito. Eu mesma sou uma pessoa que costumo falar, minha intuição não falha. Quando minha intuição fala assim, ó, olha, vai ali, abre aquela gaveta, ou então liga para essa pessoa nesse momento, ou então mexe nesse determinado documento, ou então, olha, você acabou de salvar um arquivo, abre de novo o arquivo, dá uma olhadinha na coluna tal. Todas as vezes que eu vou lá, tem lá uma coisinha que eu deveria ajustar. Ou seja, de tanto obedecer, de tanto escutar, respeitar e obedecer essa voz, ela nunca vai te deixar na mão. Ela é uma revelação divina, ou seja, ela vem do seu ponto essencial de filho de Deus. Ela não vem de preferências. Ela não vem de formação acadêmica, ela não vem da sua idade cronológica, ela vem da sua natureza divina de filho de Deus. E natureza divina, gente, é una com Deus. E Deus nunca coloca a gente numa situação complicada. Pelo contrário, Ele sempre nos afasta dessas situações complicadas, tá? E aí, ó, vou voltar aqui na página 57, o que eu li agora estava na página 61 do volume 8, e agora eu vou voltar para a página 57, que é a página onde começa o capítulo. O Sagrado Mestre escreve o seguinte: Deus verdadeiro de que fala Seitonei, ou seja, Deus, né, que é o único que a gente já estudou aqui, é o Criador de tudo, a grande fonte de sabedoria infinita, de vida infinita e de provisão infinita. A sabedoria de Deus não é coisa pequena como a inteligência humana. A sabedoria de Deus transcende a inteligência, tá? Quanto mais diminui em nós o sentimento egoísta, olha aí de novo, o que é o egoísmo? As preferências, as tendências, tá? Quanto mais diminui em nós o sentimento egoísta, quanto mais diminui o sentimento arbitrário, mais diretamente a sabedoria de Deus flui para o nosso interior e torna-se o nosso guia em todos os aspectos. E mais para baixo um pouquinho ele escreve o seguinte: à medida que deixamos de agir pelo raciocínio humano, a limitação individual da nossa inteligência se desfaz e à proporção que ela se desfaz, manifesta-se a sabedoria universal. Por que muitas vezes a gente fica diante de um impasse? Porque a gente fica procurando a solução dentro das técnicas, dentro das premissas, dentro das práticas que nós próprios vivemos ou as outras pessoas ao redor. E às vezes isso ainda é muito limitado, tá? Aliás, muitas vezes ou quase sempre isto é muito limitado. Então, o que nós precisamos aprender a fazer? Buscar a orientação não apenas na técnica, não apenas nas premissas, naquilo que alguém já fez, mas justamente na sabedoria. Talvez nós sejamos os precursores em agir de uma determinada forma. Todas as pessoas que de alguma forma impactaram este mundo trazendo coisas novas são pessoas que ouviram a voz da sua sabedoria e colocaram em exercício e trouxeram aquilo que todo mundo dizia, isso é impossível, fizeram possível. Isso não veio da inteligência, isso veio da sabedoria, isso veio de ouvir a voz da sabedoria e colocar em prática, tá? Aqui tem uma outra coisa interessante, é que quando realmente nós ficamos no impasse, nós devemos tirar... Se nós chegamos no impasse, já vamos começar daí. Se nós chegamos no impasse, foi porque em passos anteriores, nós fomos realmente decidindo as coisas pela nossa inteligência e as nossas preferências.
Então, se chegamos num determinado momento em que parece que não tem mais saída, aí é a hora de muitas vezes dar um passo atrás e realmente respeitar a voz de Deus que vem do nosso interior, tá? Inteligência, o Sagrado Mestre aqui no volume 8, ele faz uma analogia entre a inteligência e a sabedoria, como se fosse o ar. Né? Então ele diz assim, por exemplo, o ar, né, o oxigênio para nós respirarmos existe em abundância em todo canto, não é verdade? Mas, por exemplo, eu aqui estou gravando no escritório da minha casa. Esse escritório, mesmo os senhores captando alguns sons ao redor, está tudo fechado para captar o mínimo possível os sons que vêm de fora. Naturalmente, quando eu fecho tudo, fecho as janelas e fecho a porta, eu estou limitando o ar que está aqui no interior. Eu ainda consigo respirar, o ar, ainda é um ar límpido naturalmente, mas o que o professor fala é que o ar que está confinado nesse cômodo, ele é semelhante à inteligência humana. E se eu abrir as janelas e as portas e deixar que o ar circule livremente, eu estarei fazendo usufruto de todo o ar da natureza. Isso seria comparável à sabedoria. Então, no momento em que eu abro a minha mente para não ficar apenas limitado àquilo que eu conheço através da minha inteligência ou aquilo que eu prefiro através do meu ego, das minhas tendências, então tudo está diante de mim para ser utilizado da melhor forma. É a hora que eu busco a sabedoria. Olha que legal, tá? E aí o professor ele fala assim que quando nós estamos conectados com esse ar, vamos dizer assim, com o ar de toda a natureza, ou seja, quando nós nos abrimos para receber toda a sabedoria, então não é mais necessário recorrer à inteligência, porque a própria sabedoria vai nos dizer, olha, haja dessa forma utilizando a técnica X ou Y, tá? Que, claro, né, tem a ver também com as nossas aptidões, não há problema algum, tá? Essa sabedoria vai fazer uso dessas aptidões e não o contrário, tá? Então nós não precisamos nem recorrer à inteligência e nem precisamos recorrer à opinião de terceiros, né? Então você vai saber o que deve ser feito sem nem perguntar para os outros, nem a sua inteligência que é limitada e nem a opinião dos outros que também é limitado do ponto de vista deles, né? Limitado ao ponto de vista deles. E quando eu digo recorrer a outras pessoas, não estou só falando de pessoas que vivem nesse mundo não, sabe? Deixa eu perguntar o que a minha amiga acha, o que o meu amigo acha, porque geralmente quando a gente vai perguntar a opinião de alguém, a nossa mente inconsciente já vai nos levar a uma pessoa que, de certa forma, pela lei da atração dos semelhantes, tá? Ela vai nos levar a uma pessoa que vai dar alguma coisa que vai dizer mais ou menos aquilo que a gente espera, né? Mesmo que seja uma negativa, mas vai ser com os argumentos que a gente vai esperar, que não vai nos machucar, que não vai tirar da nossa zona de conforto, tá? Ou mesmo quando nós vamos recorrer a uma orientação de alguém que está desencarnado, né? Quando a gente vai procurar, sei lá, um adivinho, um médium, um cartomante, seja lá quem for, quando nós formos ao encontro dessa pessoa, a lei de atração dos semelhantes também vai funcionar aí. E quem nós vamos atrair, que tipo de espírito nós vamos atrair, né? Para nos orientar. Alguém que vai estar mais ou menos na mesma frequência, porque a lei da atração dos semelhantes também funciona aí, né? Ou então, o que vai ser passado para nós? Apenas aquilo que está dentro da nossa inteligência, do nosso campo de compreensão. Mas quando nós abrimos mão disso e buscamos a sabedoria, a nossa consciência se expande, ou seja, nós vamos ter algo que nem nós mesmos esperávamos. Tanto para o afirmativo, quanto para aquilo que diga não vá por aí, né? Tanto para aquilo que reforce a sua convicção, quanto para aquilo que te afaste, mas isso pode abrir e expandir ainda mais a sua forma de enxergar as coisas, tá? E aí, de que forma então nós fazemos isso? Preletora, faz muito tempo que eu não escuto a voz do sussurro interno que se aloja na minha vida, no meu interior, da minha natureza divina. Eu já não escuto mais, eu acho que eu sou uma pessoa que não tem intuição. Você tem intuição sim, tá? E aí, eu vou falar então como é que a gente faz, tá? Para
buscar de novo essa sabedoria, e mesmo que a gente já faça uso, não tem problema. Mesmo que a sua intuição seja extremamente forte, você também pode fazer essa oração. Aqui na Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume 1, que é a de capa preta, tá? Tem uma oração que se chama Oração para Seguir Livremente o Grande Caminho. Nessa minha edição aqui, que é a de letra bem grande, a oração começa na página 125. E o que eu vou ler está na página 126. O Sagrado Mestre escreve o seguinte: essa Sutra Sagrada também está disponível na nossa livraria virtual, tá? Página 126 está escrito assim: Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado no momento mais indicado. Eu vou voltar aqui porque isso é muito rico, olha. Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado no momento mais indicado. Quando sigo esse caminho, em nenhum momento fico sem saída. Se me leva a um beco sem saída, não é um grande caminho. É um caminho criado pelo meu ego. Olha o ego aí de novo. Olha as preferências aí de novo. Aí vamos continuar. Aquilo a que a inteligência humana se agarra obstinadamente, considerando o caminho bom, não é o caminho verdadeiro, não é o grande caminho. Olha a inteligência humana aí de novo, tá? Ó, não quer dizer que a gente não possa ser inteligente, a gente pode, a gente é inteligente, mas nós precisamos confiar em algo que esteja além da inteligência, no ar que não está apenas no escritório, mas está em toda a natureza, que se chama sabedoria, tá? Vamos lá, ó. Aí ele diz aqui: para trilhar o grande caminho, preciso abandonar a inteligência do pequeno eu. A sabedoria de Deus manifesta-se quando desaparece a inteligência do pequeno eu. Quando abandono e transcendo o ego, brilha a sabedoria de Deus, da mesma forma como o avião encontra o céu azul quando voa acima das nuvens negras e agitadas. Ou seja, é preciso dar um passo mais adiante, é preciso olhar mais alto. Sabe quando você está numa escada e você sobe até a metade e olha o panorama, você enxerga uma determinada, você tem um campo de visão maior do que aquele que você tinha lá no primeiro degrau. Mas se você for até o último degrau, então você vai ter uma amplitude ainda maior, né? Você vai ter uma visão ainda mais ampla, mais abrangente. E aí o que o Sagrado Mestre escreve aqui é exatamente isso. A nossa inteligência, ela nos leva até um determinado degrau, mas a sabedoria é aquilo que enxerga o todo. E essa sabedoria está ao nosso alcance porque ela está dentro de nós e ela sabe o que deve fazer, como tá aqui, ó. Essa sabedoria é Deus. Deus é o grande caminho, tá aqui, ó. Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado, no momento mais indicado, ou seja, essa sabedoria vai nos indicar qual é o melhor caminho, qual é o melhor momento, o que deve ser feito, como deve ser feito. Ela sempre vai nos levar para o local e para o resultado mais adequado. Aí, tá, preletora, tô entendendo, mas como é que eu faço então? E aí, como é que eu faço para ser esse avião que vai acima das nuvens negras e enxerga o céu azul? E aí tá na página seguinte, página 127, o Sagrado Mestre continua escrevendo o seguinte: e para transcender meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão, oro da seguinte forma: neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoísticas, afasto os argumentos do meu ego, esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Olha que lindo. E aí, mais abaixo ele escreve: se nesse momento surgir alguma ideia, devo colocá-la em prática fielmente. Ou seja, se surgiu aqui um lampejo dessa sabedoria, este é o melhor momento e esta é a melhor forma de colocar em prática. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele também nos diz que existe um exercício diário que faz com que a gente serene a mente, anule o ego e ouça a sabedoria de Deus que está no nosso interior. Chama-se meditação Shinsokan. Sobre isso a gente já conversou bastante aqui, ó. O pessoal tá colocando o card aqui em cima. Tem uma sequência aí de orientações
sobre a meditação Shinsokan, vale a pena ver, né? E aí o Sagrado Mestre ele fala sobre a meditação Shinsokan, depois vocês podem assistir aqui por que fazer, como fazer, mas ele diz aqui, ó, ao praticar a meditação Shinsokan todas as manhãs, falando da parte da manhã, tá? Deixo preparados um lápis e um caderno. Se receber alguma inspiração, anoto no caderno e coloco imediatamente em prática o que pode ser realizado de imediato. Em outras palavras, quando a gente busca essa sabedoria vem e a gente tem que anotar. Por que tem que anotar? Porque se a gente for pensar nisso mais adiante, a gente vai falar como é que era mesmo. E a sabedoria, ela vem na medida, gente. E aí tem outra orientação. À noite, antes de dormir, entrego tudo nas mãos de Deus, mentalizando durante a meditação Shinsokan o seguinte: durante o sono, Deus me ensinará o que é necessário para mim e eu o saberei quando despertar. Também, neste caso, deixo preparados lápis e caderno na cabeceira. Se ao despertar vier alguma ideia, anoto-a no caderno e coloco-a em prática. Ou seja, as ideias sempre virão. O que devemos fazer? Colocar em prática aquilo que estiver anotado. Não deixe para lembrar depois. Anote imediatamente. Acordei no meio da madrugada com uma ideia, anote no caderninho. No dia seguinte você não vai lembrar com a mesma riqueza de detalhes. Muito interessante isso, né? Então, o que o Sagrado Mestre está querendo dizer para nós? Que no exato momento que nós acionarmos essa sabedoria infinita do nosso interior, ela vai estar, nos orientando. Ela já estava nos orientando, na verdade. Quando nós realizamos essa oração, se vocês perceberem, não é, olha, Deus, passe a me orientar a partir de agora. É uma oração que diz justamente, Deus, abafe a voz da minha inteligência, abafe a voz das minhas preferências, dos meus egos, dos meus ódios, que é outra coisa que colocou aqui, né? Abafe essa voz, porque eu quero ouvir claramente esse sussurro interno, essa intuição, essa sua voz, essa sua orientação que já está no meu interior. E aí, por menor que seja essa intuição, eu senti uma coisinha, anota. E depois já coloque em prática, porque aí esse volume, vamos dizer assim, vai se tornando cada vez mais audível. Mas não é audível aqui, tá? Não é que a gente vai escutar com os ouvidos, não. A gente vai sentir como intuição. Puxa, eu vou fazer tal coisa. E faça. E quanto mais você obedecer, tanto maior ficará, tanto mais forte ficará a sua intuição, tanto mais alta, mais perfeita, mais óbvia ela se tornará. Tudo bem? Eu tenho uma notícia para dar para vocês que a gente já vai colocar isso em prática, tá? A partir de agora a gente vai colocar em prática, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para cada um de vocês. A partir da próxima sexta-feira, às 20 horas, nesse canal, essa nossa reunião de sexta-feira vai mudar o formato, nós vamos conhecer novos orientadores fantásticos, temas interessantíssimos, e essa sexta-feira então vai ganhar o formato de diálogos. Então eu convido a você para que não perca, na próxima sexta-feira às 20 horas estreia um novo formato do programa de sexta-feira à noite, hein? Está realmente imperdível, tenho certeza que vocês, assim como eu, vão gostar muito, vai valer muito a pena, tá? Então já estão todos convidados aí. Eu agradeço a todos por esse momento que nós ficamos juntos, né? Já há alguns meses temos ficado juntos nesse estudo e realmente tem sido muito, muito prazeroso, muito alegre, os comentários fantásticos. Olha, só tenho a agradecer pela linda oportunidade de estudo que eu tive com todos vocês. Valeu a pena, cada minuto foi realmente muito bacana e vamos ficar juntos aí esperando esses diálogos com novos preletores, novos temas. Olha, fantástico, fantástico. Todos convidadíssimos, tá? E nós vamos encerrar então essa transmissão de hoje refazendo a oração que está aqui na Sutra Sagrada Verdade em Orações e colocando em prática a partir de agora. Não é a partir de hoje, não é a partir de amanhã cedo, não. É colocando em prática a partir de agora, ouvir a voz do nosso ideal interno que sempre nos diz o que é que deve fazer, o que é que nós devemos fazer no momento em que devemos fazer, para ouvir cada vez mais nitidamente esse sussurro, essa intuição e não ficarmos num beco sem saída. Serene sua mente, acompanhe mentalmente
Neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoísticas, afasto os argumentos do meu ego, esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Queridos amigos, vamos colocar em prática? Nós vamos nos reencontrar aqui nos chats, nos comentários, cada vez mais nas transmissões da Seitonoye. Um grande abraço, muito obrigada! O bem que procuramos do lado de fora sempre esteve dentro de nós mesmos. Somos feitos de luz e possuímos a chave para viver com felicidade e prosperidade. Vamos nos voltar ao nosso interior para encontrar uma perspectiva mais iluminada sobre nós mesmos e despertar a verdadeira alegria espiritual. A treva desaparece diante da luz. Ânimo e coragem, vamos seguir adiante. Receba a energia da vida. Seminário Geral Virtual de Carnaval 2022. Vamos passar o feriado de uma forma diferente, com paz, alegria, descobrindo a felicidade da alma e nos conectando com a vida de Deus. Neste ano, o Seminário de Carnaval acontecerá virtualmente e ao vivo, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Mas atenção, ele não ficará disponível após esse fim de semana. A oportunidade é única. Para maiores informações, entre em contato com o e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 50 14 22 17, ou então com a regional, núcleo ou associação local mais próximos de você. Vamos sentir a vida! Muito obrigado!